Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Sugeriram-me, quando estiver num momento difícil, abra ao acaso uma obra de conteúdo espiritual e encontrarei a orientação que procuro. Isso é verdade? Normalmente a primeira ideia que nos ocorre é de que foi mera coincidência. Contudo, algumas passagens envolvendo personagens dos livros escritos pelo espírito André Luiz através do médium Chico Xavier mostram que não foi o que você deduziu. Na obra Os Mensageiros, por exemplo, o autor reporta-se à curiosa reunião por ele testemunhada juntamente com numerosos desencarnados no modesto lar de Dona Isabel, pobre viúva, e seus 3 filhos, 2 moças e um rapazinho. Prática mantida regularmente pela família consistia na leitura e reflexão sobre o tema sugerido pelo Novo Testamento. Descrevendo a dinâmica estabelecida, André Luiz diz que, a certa altura, após uma das meninas ter lido notícia de jornal leigo, reportando o suicídio de jovem em bairro distante, Dona Isabel abriu o livro sagrado e, como se estivesse procedendo ao acaso, mas em verdade eu via que Isidoro, o marido desencarnado do plano espiritual, intervinha na operação, ajudando a focalizar o assunto da noite. Já na obra Obreiros da Vida Eterna, o autor André Luiz relata a visita ao lar de uma senhora ligada à igreja presbiteriana, acamada por doença cardíaca, onde a mesma, intuída pelo instrutor Jerônimo, solicita a uma de suas filhas lhe pegasse a Bíblia. Após assumir a posição para a leitura, segurou firme o livro e, sem que percebesse o benfeitor espiritual Jerônimo, ajudou a abri-lo em determinada parte cujo conteúdo lhe infundisse bom ânimo. Na mesma obra, capítulo 16, visitando o lar de Fábio, outro candidato à desencarnação próxima, narra a pequena reunião familiar à beira do leito em que o rapaz se mantinha, acomodado por imposição de enfermidade que o consumia. Abrindo o Novo Testamento, sem que notasse, foi auxiliado pelo pai, já desencarnado, encontrando o versículo condizente com suas necessidades do momento. No livro Entre o Céu e a Terra, de 1954, André Luiz fala sobre pequena reunião de estudo evangélico no lar de Antonina, entre ela, os filhos e um visitante convidado, o Sr. Mário Silva. Solicitado a abrir o volume do Novo Testamento colocado em suas mãos, sem que notasse, também foi influenciado pelo espírito Clarencio para a descoberta do texto adequado. Assistindo a uma reunião mediúnica, descrita no capítulo 16 da obra Nos Domínios da Mediunidade, conta que, após a prece de abertura, foi lido um texto edificante de livro doutrinário, em cuja escolha preponderou a influência do espírito Gabriel sobre o orientador da casa. Por fim, no capítulo 20, acompanhando visita ao lar de Anésia, observou que uma simples prece proferida por ela atraiu vários desencarnados sofredores, carentes de entendimento pela ligação com as preocupações materiais, como solicitando medicação. Observa André Luiz que, após a oração, ao abrir precioso livro de meditações evangélicas, acreditando agir ao acaso, encontra um tema, na verdade escolhido pela amiga espiritual Teunília, que lhe vigiava bondosamente os movimentos, notando com surpresa que o texto se reportava à necessidade de trabalho e perdão. Dirimindo quaisquer dúvidas, a resposta à questão 459 de O Livro dos Espíritos, contudo, esclarece que os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos mais do que imaginamos, invariavelmente nos conduzindo. Pelos exemplos aqui agrupados, fica evidenciado que realmente não existe mesmo acasos.
Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.